Bom dia, alunos do sétimo ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Geografia. E na aula de hoje nós iremos continuar falando sobre as características naturais do território brasileiro. Ou seja, vamos falar sobre os fatores ou elementos naturais estudados pela geografia no território brasileiro. Os elementos naturais estudados pela geografia são basicamente 5: relevo, climas, vegetações, solo e hidrografia. São esses os 5 elementos naturais estudados pela disciplina de geografia. Na videoaula passada, a gente estudou sobre o relevo do Brasil, né? As características, as principais características do relevo brasileiro. A gente viu que no Brasil não existe as montanhas, né, as cadeias de montanha. O relevo brasileiro é um relevo antigo, é um relevo bastante desgastado e modelado pelos agentes externos, né, como chuvas, a água dos rios, o vento, o sol, certo? E hoje vamos estudar falando sobre as águas. Vamos estudar hoje sobre a hidrografia do Brasil. A hidrografia é o estudo das águas, ok? Então, pessoal, o território brasileiro, né, o Brasil, ele é um país muito rico em recursos hídricos, ou seja, em água. Por estar localizado próximo à linha do Equador, então a maioria das regiões brasileiras atuam o clima equatorial ou tropical, né, com suas variações. Então, na maioria das regiões do Brasil, o índice pluviométrico, ou seja, a quantidade de chuva, é bastante elevado, ou seja, no Brasil chove bem. É claro, com exceção apenas do interior da região nordeste e algumas partes do sudeste, que os climas são mais secos, ou seja, o clima atuante é o clima semiárido, que é um clima mais seco, é um clima menos chuvoso, ok? Mas no restante, na maior parte do território brasileiro, os climas tropical e equatorial são bastante chuvosos. Então isso contribui para a existência de uma grande quantidade de rios, certo? E alguns lagos, principalmente de água doce. Então o Brasil ele tem 12% da água doce do planeta está localizada no território brasileiro. Então o Brasil é um país riquíssimo em água doce, ok? Aí vocês estão vendo 2 mapinhas do Brasil. Esse primeiro mapinha do lado esquerdo está mostrando a distribuição dos rios, dos principais rios no território brasileiro. Vocês percebem, essas linhas azuis representam os rios, e o segundo mapinha representa aí, está mostrando a média de precipitação anual de 1981, que foi o ano que eu nasci, até 2010. Então, precipitação média, ou seja, quantidade de chuva em média entre essas duas datas aí. Perceba que tem na legendazinha, né, onde tem a cor roxa mais escuro, são os lugares que chove mais, né, que choveu mais nesse tempo, nesse período, e os lugares de cor mais clara, amarelo, alaranjado, os lugares que chove menos. Então perceba aí que o lugar que chove menos é onde? Região Nordeste, interior da região Nordeste. Eu falo interior da região Nordeste porque o litoral do Nordeste, próximo ao Oceano Atlântico, chove bem, né? Já é clima tropical litorâneo, um clima mais chuvoso. O interior é clima semiárido,
menos chuvoso, ok? Vamos descer aqui um pouco, ver o que tem mais informações aqui. Aqui vai falar um pouco sobre a distribuição dos recursos hídricos pelo território brasileiro, certo? Vai reafirmar que o Brasil, como eu já falei, é um país riquíssimo em água doce, né? E aqui ele vai mostrar a distribuição da água pelo território brasileiro. Estou sentindo falta aqui, é que deveria ter um mapa mostrando as principais regiões hidrográficas do Brasil. Não encontrei esse mapa aqui, não consegui ver o mapa do Brasil mostrando as regiões hidrográficas. Deixa eu ver aqui. Não, aqui mostra apenas as regiões, não mostra as regiões hidrográficas, apenas as regiões do IBGE. Certo? Ele vai falar um pouco sobre as regiões do IBGE e seus desafios relacionados à água, mas não tem um mapa das regiões hidrográficas. O que são as regiões hidrográficas, professor? São aquelas regiões que se concentram uma certa quantidade de rios, de bacias hidrográficas. Por exemplo, a bacia amazônica, vou aumentar aqui, pronto. A região hidrográfica amazônica é a região onde concentra a maior quantidade de rios, certo? E lá está localizado o maior rio do Brasil e do mundo, que é justamente o rio Amazonas, a maior concentração de rios, a maior bacia hidrográfica. O que é uma bacia hidrográfica, professor? Bacia hidrográfica, pessoal, é uma região onde passa um rio principal, um rio maior, e os rios menores, chamados de afluentes. Então, tem o nome de bacia porque o relevo é semelhante a uma bacia, onde as bordas da bacia seria as serras, os cumes, os picos das serras, e o fundo da bacia seria a planície, certo? Então, toda a bacia demográfica, aliás, hidrográfica, ela é uma área, certo? É uma região drenada por um rio principal e os seus afluentes, sendo que os rios eles nascem nas partes mais elevadas, ou seja, nas bordas da bacia, nos cumes das serras, e vão descendo para o fundo da bacia, sendo que o destino final de todo rio é o mar. Então, a maioria das grandes bacias ela drena em direção ao oceano, ok? Então a bacia aí ela é furada para o oceano, ela tem uma saída para o mar, certo? E aqui não mostra essas regiões hidrográficas do Brasil. Eu estou sentindo falta, era para ter, certo? Um mapinha com as regiões hidrográficas do Brasil. Entre elas a região amazônica, aliás, a região hidrográfica da Amazônia, a região hidrográfica do Nordeste Oriental, do Nordeste Ocidental, certo? Então, são bacias hidrográficas que eram para ter justamente aí no mapa. Mais algumas informações importantes. A maioria dos rios do Brasil são rios perenes, certo? Que são rios perenes, rios que correm água durante todo o ano, né? Todo ano corre água, então são rios perenes. Esses rios perenes, eles só ocorrem, né, só existem em regiões de clima mais chuvoso, como clima equatorial, é o caso da região amazônica, né, região norte, e clima tropical litorâneo, né, no caso litoral do Brasil. No interior da região nordeste, onde atua o clima semiárido, a grande maioria dos rios são rios temporários, né, que são temporários, rios que só corre água durante o período chuvoso. Durante o período de seca, né, o período de estiagem, o rio ele fica seco, ou seja, o leito do rio não corre água, ok?
Na região Nordeste, onde está localizado o estado da Paraíba, dois rios se destacam como rio perenes: o rio São Francisco e o rio Parnaíba, né? A grande maioria dos rios da região Nordeste são rios temporários, principalmente os pequenos rios, né? Os pequenos e médios rios são rios temporários que só corre água durante o período chuvoso, ok? E no caso do rio São Francisco, ele só é perene porque a nascente dele, ou seja, o início desse rio, está localizado em uma região de um índice pluviométrico, ou seja, uma quantidade de chuva maior, né? Lá na Serra da Canastra, lá no estado de Minas Gerais. Mesmo ele passando na sua maior parte pela região Nordeste, região de semiárido, mas ele permanece perene porque a sua nascente está localizada numa região mais chuvosa. Ok, pessoal? Então vamos parar por aqui para não acumular muita informação e eu estarei à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida que possa surgir. Certo, pessoal? Então, até a próxima, se Deus quiser.